Olá, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem? Também tô bem, que bom. Ótimo. Professor, deixa eu te perguntar, você vai, Diga. você vai, você vai fazer alguma resolução da prova, alguma coisa assim? Provavelmente, mas depois que vocês fizerem os recursos de vocês, aí eu posso colocar uns comentários da prova gerais, Então tá bom. tá? Beleza. Olá, boa noite. Olá, boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. Ótimo.
Bom, vamos lá então, pessoal. Boa noite mais uma vez, né? Bom, vamos retomando e a gente vai aquecendo os motores aí para explorar um pouco mais esses nossos conteúdos de segundo bloco. Vocês vão ver que as coisas vão passando mais rápido aparentemente, né? Então, se a gente olhar lá no SIGA, passamos da metade da disciplina, né? Apesar de ser bastante coisa, né? Bastante conteúdo, a gente vê que a primeira parte parece ser meio mais densa. Essa de agora, por mais que tenha muita informação, são dois assuntos grandes, né? Cinética e termoquímica. Então, dá para explorar com um pouquinho mais de calma, talvez, né? Cada um dos conceitos. Eu tô sem câmera hoje porque ela tá desabilitada aqui, né, pra mim, mas mesmo habilitada ela não aparece nada, então eu tenho que dar uma olhada no que tá acontecendo. Então, hoje nós vamos ficar sem imagem, tá? Mas de qualquer forma, mantém-se o combinado, né? Podem interromper a hora que quiserem, podem tirar as dúvidas a hora que quiserem, tá? Bom, na primeira aula assíncrona, né, desse conteúdo, que é termoquímica, a gente definiu um pouco as diferenças de termoquímica e termodinâmica. Na verdade, não diferenças, né? A gente viu que a termoquímica pertence à termodinâmica como um ramo especificamente que trabalha com reações químicas. E depois a gente viu alguns termos gerais, né? Falou de o que é energia, o que é trabalho, o que é calor, e cada uma delas, como cada uma delas se associa, né? E é sempre bom ressaltar que a gente faz essa introdução geral para mostrar para vocês que a gente vai para um ramo específico de reações químicas. Na física, nas disciplinas de física, vocês vão estudar, obviamente, os parâmetros físicos, né, mais matemáticos ou mais de dedução das fórmulas, né, e da interpretação dessas fórmulas num aspecto mais matemático-físico, físico-matemático, se assim possa dizer. Né? Então, o importante para nós é conhecer, assim como quando a gente fala em terminologia, por exemplo, atômica, né, e vai falar de equação de Schrödinger, né, e deduções e tal, dificilmente a gente extrapola muito as interpretações das funções, né? A gente conhece e tenta interpretar elas como uma ferramenta. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente fala em termoquímica, a gente precisa fazer um recorte, né, da termodinâmica. E nesse recorte da termodinâmica, a gente precisa de alguma coisa que nos explique matematicamente a termoquímica. Então a gente precisa de uma função, tá? Ou seja, uma função nada mais é, né, do que uma coisa que depende de outra ou outras, né? Então aí vem aquela função de quantas variáveis, primeiro grau, segundo grau e etc, né? Tudo lá que vocês já conhecem, né? Então essa função que vai ser associada à termoquímica é também uma função termodinâmica. Tá? Por que é uma função termodinâmica? Obviamente que a gente viu, né, que não é uma exclusão, né, não é uma exceção da termodinâmica, é só uma parte, um ramo de estudo da termodinâmica. Tá? Beleza. Mas a gente precisa de uma função que nos associe às reações químicas. E a gente vai entender daqui a pouco que as reações químicas estão associadas ao calor. Tá? Então, quando a gente fala em termodinâmica e fala de termoquímica, a gente tem uma associação direta ao fluxo de calor. E essa função termodinâmica que a gente vai utilizar, né, ou essa quantidade termodinâmica, né, que a gente pode chamar também que a gente vai utilizar, é esta aqui, né, representada pela letra H, que é a chamada entalpia. Tá? Acho que a maioria já deve ter ouvido falar, né? Então, talvez não seja uma novidade, mas se for, a gente vai, claro, explorar alguns conceitos dessa propriedade. Entalpia é uma função, tá, que depende de outras características, como energia interna, que a gente explorou no encontro assíncrono, mas resumidamente, a energia interna é o somatório de tudo, né, o somatório de todas as energias. Então,
somatório de todas as energias do sistema, a gente vai chamar de energia interna, e pressão e volume, né? P e V de um sistema. É importante destacar que todas elas são o que nós chamamos de funções de estado. E aí, não sei se vocês já tinham ouvido falar, né, antes da aula síncrona, ou se vocês já ouviram falar, ou se lembram, ou se não lembram, mas funções de estado são aquelas que dependem do estado inicial, então vamos exemplificar aqui, ó, estado inicial e estado final, tá? Ou seja, o que me interessa é saber, no início tinha estas características, no fim tinha estas características. Como é que se chegou de A até B? Ah, pode ter chegado por uma linha, por uma curva, né, num perfil ondulatório. Ah, mas pode ter chegado por um perfil espiralado. Tanto faz, tá? O caminho aqui, para a gente chamar de função de estado, o caminho não importa, tá? É como se fosse assim, ah, da base da montanha ao topo da montanha. Como você vai chegar de um ao outro? Vai escalar? Vai de carro? Vai a pé? Vai fazer o contorno da montanha toda? Né? Vai de helicóptero? Não importa. O que importa é que você chegou da base no topo da montanha. Tá? Então, essa seria uma definição de função de estado. E todas essas relações aqui, né, são associadas a funções de estado. Quando a gente fala, né, dessa função termodinâmica que define a entalpia. Só que para nós, quando a gente fala em entalpia, a gente não pode esquecer que a gente está falando de alguma coisa associada à reação química. Tá? Então, lembra sempre, ó, entalpia está relacionada termodinamicamente às reações químicas. E reações químicas não são associadas diretamente químicas, né? Reações químicas não são associadas diretamente ao trabalho mecânico, tá? O que as reações químicas geram? Calor. Ah, mas não pode produzir depois trabalho mecânico por consequência? Pode, tá? Mas as reações em si vão produzir o que a gente chama de calor, tá? E quando a gente fala então que a reação vai produzir calor e não vai necessariamente está associado, né, ao trabalho, desculpa, olha eu falando besteira aqui, né? A única coisa que vai estar associada à reação química através do calor, né, é um tipo de trabalho que é o trabalho mecânico, tá? Olha, eu falando, trocando as informações aqui, tá? É o trabalho mecânico. E a gente pode associar, por exemplo, as máquinas, né? Então a gente tem ali em relação às máquinas. E esse trabalho mecânico vai ser caracterizado pela variação apenas do volume, não a variação da pressão, tá? Então, quer dizer, todos os sistemas para nós que são associados à termoquímica, ou seja, às reações químicas, são sistemas que ocorrem a pressão constante, tá? Então, se a gente quisesse analisar, por exemplo, né, a gente poderia dizer que o trabalho mecânico para uma reação química é uma relação que depende apenas da variação de volume a uma pressão constante. Tá? Então, é claro, é uma definição mais matemática, mais física, né? Não é tão utilizada aqui, tá? Tanto que não é tão discutida, né, nesse aspecto pela química geral, é mais pela área da físico-química, e daí vai deduzir, obviamente, vai integrar tudo isso e vai trabalhar com cada uma das peculiaridades aí dessas características. Mas, para nós, o que interessa aqui, agora, neste momento, é falar das entalpias de reação, ou seja, da variação. Falar da. Opa, então, tudo sozinho. É falar da variação das
dessa propriedade, que é uma função de estado, que é a entalpia, analisando o quê? A entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. Lembra lá que delta é sempre uma variação final menos inicial. Então a gente vai ler, claro, produtos como sendo final, reagentes como sendo inicial e a diferença entre eles. Mais importante é que aqui fica bem explícita a situação que a gente observou, né? Não importa o caminho, o que importa é o estado final e o estado inicial, tá? Então, para nós, não importa o que aconteceu no meio. Por isso, a gente vai ver lá depois, mais para o final da aula, uma propriedade chamada lei de Hess. O que é a lei de Hess? A lei de Hess vai mostrar para nós que a gente consegue calcular variações de entalpia mesmo conhecendo outros processos que envolvam aqueles reagentes e produtos. Por quê? Porque a gente vai ter uma propriedade que nos importa apenas o início e o fim. Não importa através de qual caminho chegou. Ah, professor, está dizendo então que o caminho é indiferente para a reação química. Não. Estou dizendo que para calcular a entalpia, o caminho é indiferente. Para calcular a variação de entalpia, o caminho é indiferente. Agora, claro, uma reação vai consumir mais reagentes quanto mais etapas tiver. Uma reação vai ter uma característica de eficiência quanto mais etapas ou menos etapas ela tiver. Tudo depende da reação. Então, é uma peculiaridade da reação química. Tá? Então, o importante para nós é isso até então. Um fator bastante importante é que, para se calcular a variação de entalpia, ou que a gente vai ouvir falar muito, né, como apenas entalpia das reações, a gente precisa calcular isso a partir das reações balanceadas. Tá? Então, balanceamento de reação é a primeira etapa. Ah, professor, vou resolver um exercício de lei de Hess. Olha, essa reação está balanceada. Vou resolver um exercício matemático de entalpia. Olha, essa reação está balanceada. Tá? Aqui, para nós, como a cinética media uma propriedade que era independente, entre aspas, né, da estequiometria da reação. Aqui, a gente tem uma dependência direta da estequiometria da reação. Tá? Essa característica de função de estado nos pede, né, algum rigor nesse sentido, e um deles é este. Né? Então, eu deixei aqui, por exemplo, alguns exemplos, é ótimo, né? Deixei para vocês aqui alguns exemplos de como é que a gente pode representar estas reações através de equações termoquímicas. O que seriam equações termoquímicas? Equações termoquímicas, vou colocar aqui, seriam as equações químicas com a variação do calor, ou seja, com a variação de entalpia. Tá? Quando eu coloco todas essas informações, eu chamo de equações termoquímicas. Tá? E aí a gente pode representar através só da equação, mas eu vou mostrar para vocês a interpretação disso em diagramas, porque a gente vai estudar em alguns aspectos como que isso vai aparecer em diagramas, em gráficos. Tá? Então, basicamente o nosso eixo X aqui não vai ser tão importante. Por quê? Porque ele só vai mostrar o caminho da reação. Então, às vezes a gente deixa tudo no mesmo diagrama, no mesmo, na mesma situação de X, por exemplo, porque para nós aqui a gente não quer que apareça reagente e produto. A gente vai entender através das setas, né, o que está acontecendo. Então, por exemplo, o que a gente tem é que esta seta do eixo Y nos mostra que há um aumento da entalpia conforme aumenta o eixo Y, tá? Beleza? Então, isso é deste gráfico. O que nós temos aqui é os reagentes e os produtos. Ah, professor, como é que sabe que é reagente e produto e não é o contrário? Porque a seta está me dizendo que a reação acontece deste patamar para este patamar. Então, o que a seta aqui está me mostrando nesse diagrama? Que eu tenho hidrogênio gasoso se misturando com 2 mols de cloro gasoso, tá? Ó, aqui está faltando um 2, formando 2 mols de HCl. Opa, ó, HCl, né? Tá? O 2 de lá foi para o outro lado. Isso aqui
é associado a qual quantidade de calor? A uma variação de calor de menos 185 kJ. Tá? Menos 185 kJ para esta estequiometria. A gente vai ver daqui a pouco que uma reação termoquímica, né, tem alguns critérios, e um deles é ser uma propriedade extensiva, algumas características, não critérios, né, que é uma propriedade extensiva. O que seria uma propriedade extensiva? Aumentou a proporção estequiométrica, aumenta o valor de quantidade de calor. Por isso a importância do balanceamento. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui o dobro, né, dessa reação, vamos supor aqui, ó, 2H2 mais 4 gás cloro, formando 4HCl. Isso aqui não teria essa mesma quantidade de calor. Por quê? Porque eu dobrei a quantidade de todos os reagentes e produtos, e agora eu tenho toda a quantidade de calor aqui duplicada. Então, o meu ΔH agora é 2 vezes aquela quantidade que eu tinha para a reação naquele balanceamento, tá? Neste balanceamento aqui. Importante observar que, se eu mudo o balanceamento, eu não mudo a equação. Né? Isso vocês já viram em balanceamento de equações químicas. Se eu mudo o balanceamento, eu só mudo o valor que está associado, mas não muda a equação nem a proporção. Só que para cá, a gente vai interpretar que eu estou liberando 185 kJ para a produção de 2 mols de ácido clorídrico. Aqui eu estou liberando o dobro porque eu já tenho 4 mols de ácido clorídrico sendo formados. Tá? Então, não posso esquecer que isso vai influenciar no meu resultado final. Vocês vão falar, mas qual a importância? Quando a gente for estudar cálculos dessas variações de entalpia, a gente vai entender que é importante, tá? Então, deixa eu já colocar o termo aqui, ó. Ele não fica no ar. Então, é a reação, né? A entalpia, na verdade, né? Que é associada a uma reação, é uma propriedade extensiva. Qual seria o oposto de uma propriedade extensiva? Uma propriedade intensiva. Né? Que daí não teria essa variação associada, por exemplo, a uma duplicação, triplicação das características dela, tá? Do que lhe dá origem. E aqui neste caso, a gente tem o contrário, né? Uma outra reação química, agora a formação de ácido iodídrico, né? A partir de gás hidrogênio e iodo gasoso, tá? Formando o HI, né, o ácido iodídrico. Só que agora, percebam, a variação da quantidade de... Deixa eu apagar, mudar de cor, senão vai ficar confuso. A variação da quantidade de calor aqui é positiva. Isso quer dizer que a reação acontece com a absorção de calor e não mais com liberação de calor. Então, essas características vão diferenciar o final, né? A quantidade de calor envolvida, mas não vão inviabilizar nenhuma reação de acontecer. Tá? Então, às vezes o pessoal costuma olhar e falar, mas a reação então absorve calor ou libera calor, então ela tem dificuldade de acontecer. Não, não é isso que acontece. Tá? Simplesmente é que este tipo de reação é favorável com a liberação de calor e este tipo de reação aqui com a absorção de calor. Se calor ainda é um termo que confunde um pouco, desculpem, se calor é um termo que confunde um pouco, utilizem o termo energia, tá? Porque calor é a energia, né, que vai transitar entre corpos que têm temperaturas diferentes. Então, quando a gente fala em liberação de calor e absorção de calor, a gente está falando de liberação e absorção de energia. Tá? Agora, o importante aqui é, se esse aqui libera calor, então eu preciso controlar o sistema externo, né, sabendo que ele vai aquecer. Se esse aqui absorve calor, a gente sabe que o sistema externo vai resfriar. E aí vem muito daquilo que a gente entendeu, né, da aula introdutória da termoquímica, que é o que é sistema, o que é universo ou vizinhança.
Então, quem vai aquecer, quem vai resfriar? Depende, né? Se é uma reação que absorve ou que libera calor. Quais são os nomes específicos? Uma reação que libera calor é uma reação, então, como ela libera, né, o termo exo, de fora vem, exotérmica. E quando é uma reação que absorve calor, ela é uma reação endo de dentro, térmica. Tá? A gente vai falar muito de reações exotérmicas e endotérmicas, ou processos exotérmicos e endotérmicos. Tá? Outra propriedade da entalpia é que a gente tem, para uma transformação, né, então vamos olhar aqui, gás metano sob combustão, então reagindo com oxigênio, formando CO2 e água, é um processo exotérmico. Como é que eu sei que é exotérmico? Pelo valor aqui negativo. Tá? É comum a gente ver essa representação kilojoules por mol, porque às vezes ele se refere ao reagente, então por mol de metano. Se eu duplicar, não é mais por mol, né? Seria por 2 mols, mas daí por 2 mols, por 3 mols a gente não usa. Então, se vocês encontrarem só kilojoule, é para aquele balanceamento, para aquela reação. Se for kilojoule por mol, geralmente é por quem está no 1 mol. Tá? Se você duplica, obviamente a unidade não é mais por mol, que deixa de ser, acaba tendo uma outra relação. Então, se a gente tem esse processo, é exotérmico. Agora, eu não posso representar o processo no sentido inverso? Posso. E aí eu tenho a reação no sentido inverso. Então, aqui, para este processo aqui, neste diagrama, ó, que eu mostrei para vocês, nem representa o eixo X, tá vendo? Então, não precisa, tá? Aqui o eixo Y é mais importante para nós. Vai ter CH4 mais 2O2 formando CO2 e água. Tá? Ah, professor, se for uma reação, não posso? Posso, mas lembra sempre lá das propriedades, né? Se eu represento nesse sentido, estes são os meus reagentes, estes são os meus produtos. Agora, se eu quisesse explicar, não viabilizar, né? Porque não tem como fazer o inverso da combustão, mas viabilizar, mostrar, falar, ó, por que a combustão não ocorre no sentido inverso? Mostrar a inviabilidade através da energia, eu teria a associação a um processo agora endotérmico. Ou seja, eu precisaria fornecer essa quantidade de calor aqui para esse processo acontecer. E aí eu poderia explicar por que isso não era possível e tudo mais. Tá? Então, a gente tem como outra propriedade também essa questão de que a gente tem a entalpia, né, a variação de entalpia, tanto no processo direto quanto no processo inverso, em valores, em módulo, né, iguais, mas em magnitude, módulo, enfim, né, iguais, mas o sinal é distinto. Aqui é um processo que absorve calor, aqui é um processo que libera calor, e isso é importante. Então, outro ponto importante é, nunca se pode representar a variação de entalpia sem o sinal, tá? Então, prestem muita atenção nisso. Observem que sinal que eu estou falando. Se você muda o sinal, fala, professor, foi só um sinal. Sim, é um sinal que libera 890 kJ, o outro que absorve 890 kJ. Tá? A interpretação é totalmente contrária. Tá? Então, isso é importante também. E outro ponto é a questão dos estados físicos. Tá? Por hora, não é muita novidade que os estados físicos são importantes. A gente cansou de discutir isso, né, lá no primeiro bloco, mas para a entalpia também são. Por quê? Se eu vou falar de liberação e absorção de calor, eu estou falando, obviamente, de que eu vou formar um estado de agregação com maior energia ou menor energia. Então, se eu falo que os estados físicos formados são gasosos, eu vou formar eles com um maior grau de liberdade. Se eu falo que eu vou formar no estado sólido, este grau de liberdade já é menor. Então, obviamente, para eu transformar uma reação do estado gasoso para o estado sólido ou vice-versa, o meu gasto de energia vai ser diferenciado. Então, o cálculo de variação de entalpia também vai depender dos estados físicos associados a estas reações. Tá? Tudo bem?
Até aqui, alguma dúvida, uma consideração? Talvez a entalpia seja um assunto que, não sei se vocês já viram, mas se não viram, é um assunto que vai puxando pela memória de alguns aspectos discutidos, pelo menos, né? Então, alguém tem algo a colocar, a considerar? Se chegaram depois, hoje eu estou sem câmera, aqui está desabilitado, mas se eu habilitar não aparece nada, então por isso que não estamos numa comunicação tão próxima quanto estávamos nas outras aulas, mas até a próxima aula eu já resolvo isso. Nada por enquanto? Então vamos tentar fazer um exercício, tá? Só de aquecimento. Vamos representar as equações termoquímicas para essas três situações. 5 minutinhos para vocês tentarem representar. Depois eu coloco a representação só para a gente interpretar, né, os gráficos. Estão todos os dados de forma bem direta, mas é só para a gente realmente exercitar essa representação, né, de como ficaria, porque a gente vai usar muito isso para fazer os cálculos de lei de Hess, então é um comecinho aí para nós. Pode ser? Podemos? Eu vou colocando aqui para vocês, e aí a gente vai comentando, né? Vocês vão vendo aí se está coerente com o que vocês fizeram, se tem algo a comentar. Bom, a gente vai representar sempre no sentido da seta. Então,
quem são os meus reagentes, quem são os meus produtos, tá? Início, fim. Ah, professor, o início é sempre zero, certo? Errado. Eu posso fazer uma escala aqui e inverter esses valores. Falar que aqui é o 393 positivo, aqui é o zero. A diferença vai ser a mesma, tá? Só que eu dei outras denominações. Ele está me dizendo, né, de estados iniciais, e a gente vai entender por que aqui todos estão zero, né? Porque a gente vai falar isso lá no finalzinho da entalpia de formação. Mas nesse caso aqui são zero. Mas não esqueçam que a gente não precisa começar do zero. Tá? Pode começar de qualquer valor. Né, o zero, resumidamente, né, só para adiantar, para não ficar inexplicado, está associado a quanto se gasta de energia para formar isso aqui. Né? Então começa da onde? Tudo isso aqui é o mais simples possível de se obter na natureza. Então é zero. Né? Parte-se do zero. E daí daqui se calcula quanto se gasta ou se consome de energia, se gasta ou se absorve de energia para produzir o meu produto desejado, no caso aqui, né, os vários representados. Então aqui eu tenho o 2 carbonos sólidos mais H2 gasoso, hidrogênio gasoso, para formar o C2H2, que é o acetileno, né, o gás acetileno, o gás de maçarico. Tá? Também no estado gasoso. Ó, primeira coisa, não esquecer de representar os estados físicos. Tá? Depois a gente vai ver um exemplo específico na lei de Hess sobre isso, para entender por que o estado físico vai modificar. Isso aqui é uma equação química. Tá? Então, transformar os diagramas em equações químicas está aqui, mostrando a variação de entalpia. Então, a equação química é esta, a variação de entalpia é de 0 a 227. Então, se eu quisesse calcular, seria 227. Pode colocar o mais, tá? Colocar o mais na frente não está incorreto. Menos o zero, final menos inicial, que seria 227 kJ. Tem muita gente que recomenda a representação do sinal mesmo quando positivo. Eu confesso que acho que fica bem mais claro, porque não fica aquela ideia de não representa, aí depois era exotérmico e esqueci de colocar. Então, representa. Positivo para endotérmico, negativo para exotérmico. Tá? Essa é a variação de energia do processo. Quando eu tenho a equação com a variação de energia, eu tenho então uma equação termoquímica. Certo? Tenho uma equação termoquímica e eu sei que agora, interpretando esta minha reação química no sentido em que está representada, é um processo endotérmico. Por que é endotérmico? Porque necessita de absorção de calor para formar. Aí você fala, tá, se necessita de absorção de calor, como é que eu vou fornecer? Depende, tem várias formas de fornecer, né? Aquecimento, energia elétrica, sistemas de reaproveitamento de energia, tá? Aí você vai falar, eu tenho que fornecer exatamente essa quantidade? Muito difícil um sistema que forneça exatamente a quantidade, geralmente fornece mais. Tá? Por quê? Porque isso aqui é a quantidade necessária, mas entre o que eu forneço e chegar ao necessário, tem as perdas do processo. Tá? Então, quer dizer, como tem as perdas, geralmente se fornece mais energia do que o processo precisa, e claro que o que sobra, né, é dissipado para o ambiente de outras formas. Não se fornece excessivamente a mais, porque daí seria desperdício. Mas também se fornecer exato e perder, não converte, e aí fica sendo um desperdício no sentido negativo. Tá? Falar de novo por que a reação é termoquímica. Então, essa representação, deixa eu mudar a cor, talvez fica mais claro depois para as anotações. Aqui. Esta representação aqui sozinha é o que a gente vai chamar de equação química. Tá? Que é que a gente vai representar em qualquer situação? Equilíbrio, cinética, balanceamento, tudo é a equação química. Quando eu adiciono a variação de entalpia, ou seja, a quantidade de calor necessária para que ela ocorra,
eu transformo essa representação toda numa equação termoquímica, que seria somatório, né? Química dessa parte, mais termo, que seria dessa parte aqui, que é a quantidade de calor. Então, equação termoquímica, tá? Não sei, deixa eu ver se foi só essa pergunta. Isso, essa termoquímica, tá? Ficou claro? Sim? Ótimo, tá? Então, beleza. Se tiverem mais dúvidas, por favor, perguntem. E se não estiverem enxergando alguma coisa, avisem, tá? Eu vou me baseando aqui pelo que eu estou enxergando, mas obviamente para vocês é diferente. Então me avisem que eu amplio sem problema nenhum. Para as outras reações, a gente segue o mesmo raciocínio. Carbono sólido mais oxigênio gasoso, né, oxigênio molecular, formando CO2 gasoso, com uma variação de entalpia de menos 393 kJ. Percebam, ó, um processo, imagina que é isso, um processo exotérmico, tá? Quer dizer, para se formar essa molécula, né, de gás carbônico, eu libero 393 kJ. Aí vocês vão falar para mim, mas e quando a gente fala de gelo seco, né, que é o CO2 também, existe um outro processo associado, né? E aí a gente vai falar também de outros fatores em outras aulas, de espontaneidade, que a gente viu um pouquinho, né, como introdução, a gente vai falar de que fatores termodinâmicos influenciam na espontaneidade e, claro, a gente vai ver que o calor de reação para que um processo se converta no outro é diferente. Por isso a importância de se representar o estado físico de cada um dos reagentes e produtos. Aqui, então, é um processo exotérmico. Tá? E o último ali, hidrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso para formar água no estado líquido. Professor, dá para formar direto água no estado líquido? Dá. Tá? Só que daí a variação de entalpia aqui, ó, é menos 286 kJ. Se eu quisesse falar de água no estado gasoso, ou água no estado sólido, né, se eu quisesse diretamente formar, obviamente também o processo teria outra quantidade de calor envolvida, tá? Então seria também aqui um processo exotérmico. Então, mais importante de tudo até o momento, que toda variação de calor esteja acompanhada da equação química correspondente. Senão, a gente pode facilmente confundir e falar que é de um processo, é da água no estado gasoso, e não, é da água no estado líquido. Tá? Então, nem sempre o descrever é suficiente, eu preciso explicitar. Tá? Tudo bem aqui? Eu sei que o exercício foi bem direto, mas é claro, a intenção é que a gente discuta, né, os princípios envolvidos. Está tudo bem? Não está? Tem algum fator aí que ficou faltando? Que vocês tenham sentido falta de discutir? Alguma coisa assim? Oi, professor. Oi. Então, uma dúvida que, assim, eu sempre me confundo, porque, assim, endotérmico é que recebe calor. Isso. E exo é quando libera calor. Isso. Então, por exemplo, no último processo, para eu formar direto água no estado líquido, eu vou liberar muito calor. Isso, perfeito. Então, quer dizer, eu preciso fazer com que hidrogênio e oxigênio gasosos reajam. E aí, não quer dizer, por exemplo, que eles vão simplesmente se encontrar e reagir magicamente. Não. Tem outras condições. Ele precisa, por exemplo, ou de um catalisador, ou precisa de um ambiente com uma pressão adequada, várias situações. Só que quando isso acontece e forma água no estado líquido, então significa que eu vou liberar essa quantidade bastante grande de calor. Por isso, né, por liberar bastante calor, tanto aqui quanto aqui, né, são quantidades bastante grandes, né, tanto para água líquida quanto para o CO2 gasoso, por isso que reações que liberam muito calor, ou que sejam muito exotérmicas, são controladas por fora, com isolamento, com banhos de resfriamento. Então, gelo, né, às vezes é suficiente, às vezes não. Então, por isso que tem muita reação química que é feita
colocada dentro de gelo, que é feita colocada dentro de gelo seco e acetona, que resfria mais ainda, e por aí vai, para controlar, porque às vezes libera tanto calor que pode explodir o recipiente, tá? Então, quer dizer, é associado ao processo. O meu controle não pode ser diminuindo a quantidade de energia. Eu tenho que controlar essa variação de temperatura, porque, obviamente, essa energia, né, por ser em forma de calor, né, vai transitar entre corpos com temperaturas diferentes e, consequentemente, vai aquecer o meu sistema. Sim? Não? Expliquei? Não expliquei? Explicou sim, professor. Sim? Mas é que assim, Diga. E do endotérmico? É porque eu não consigo pensar nessa diferença. Tipo, eu sei que um libera energia e que o outro ganha energia, mas eu não consigo pensar isso num experimento, sabe? Tá. Tipo assim, como que eu dou energia? Só tipo dando calor ou tem outras formas? Tem outras formas, tá? Mas basicamente você vai pensar, sim, o que eu sugeriria, claro, vocês vão, né, a gente vai sair dessa pandemia, né? Nós vamos sair dessa. E claro, vocês vão ter aulas experimentais com situações distintas. Algumas que vocês têm que resfriar muito o sistema para controlar, outros que vocês têm que aquecer. O sistema que você precisa aquecer, basicamente, são sistemas que precisam de energia para acontecer. Então, são sistemas endotérmicos, tá? Você pode associar isso, esse aquecimento, a outros processos, né? Por exemplo, a variação de pressão? Pode. Tá? Então, pode favorecer ou fazer com que a energia necessária seja menor? Pode. Tá? Mas para nós aqui, como nós estamos falando de um processo de uma equação química com funções de estado, ou seja, pressão constante, vamos ficar na ideia simples, simples, que não é simples, mas simples, de que o fornecer calor é suficiente para que esses processos ocorram. Por que eu falo isso? Porque tem algumas reações que geram produtos que não são os mais favoráveis. Lembra lá no comecinho que a gente falava, o que é favorável? Tudo é favorável quando abaixa energia. Tá? Então, quer dizer, baixou a energia, está ótimo. Só que tem algumas moléculas que são tão complexas que o sistema não prefere formar elas, prefere ficar como está. Então eu preciso dar um incentivo. Que incentivo é esse? Energia. Como é que eu dou energia? Aquecendo o meu sistema. E aí tem um outro limite, né? Endotérmico, precisa de energia. Só que se eu aqueço demais, eu posso decompor. O que é decompor? Vamos pensar no açúcar. Se eu forneço calor demais, eu queimo. E daí perdeu, não tem mais o que fazer, tá? Então a mesma coisa. Processo endotérmico é uma quantidade de energia mínima que eu preciso fornecer para que esta reação ocorra. Mas daí eu tenho que conhecer os limites experimentais. E aí, claro, né? Cada reação é uma reação. Fez algum sentido? Não fez? Seja sincera, né? Se não tiver claro, me fala, a gente tenta de outra forma. Entendi sim, professor. É? Eu preciso pensar mais um pouquinho. Tipo assim, eu meio que entendo, só que eu não consigo, tipo, imaginar, sabe? Tá, entendi. Eu vou tentar achar alguma forma visual, já que a gente não tem muito como fazer isso experimental, né? Não tem como levar no laboratório a gente fazer uma representação rápida, nada. Eu vou ver se eu acho algum vídeo, alguma coisa, pra gente poder discutir isso. Deixa eu até anotar aqui, porque daí se eu achar algo assim, eu coloco lá para vocês no Siga. Talvez fique mais claro, não sei. É que geralmente medida de temperatura não é tão visual, né? Então vou ver se tem alguma coisa visual que diferencie o endo e o exotérmico. Mas daí eu coloco lá e se não ficar claro eu tento achar um outro exemplo. A gente vai discutindo isso até que fique bastante claro para você e para todo mundo. Pode ser? Ok, professor. Tá? Então beleza. Mais dúvidas, pessoal? Fiquem à vontade, tá? Aproveitem aí. Esclarecer os pontos que ficarem abertos. Bom, vamos continuando, mas claro, vocês podem ir perguntando, eu volto, não tem problema nenhum, tá? Voltar aqui não é nenhum problema. Aí a pergunta seria, como é que se mede, né? Porque igual a gente falou aqui, algumas reações liberam, algumas reações absorvem. Como é que se mede tudo isso, né? Para se medir, existe um ramo da química, eu diria que é mais da física do que da química, né? Chamado de calorimetria, medida de calor, né? Metria, calor, então medição de calor, tá? Medição dessa energia. E aí, o que a gente tem é que algumas
substâncias têm os seus calores específicos, que é atrelado mesmo, né, a certa substância, atrelada àquele sistema, tá? Então, por exemplo, um calor daquele material. Então, calor específico do nitrogênio, calor específico do alumínio, calor específico do mercúrio, né? Agora, o que nós temos que entender, né, e claro, isso aqui nas unidades de calor, né, Joule por grama Kelvin, tá? O que nós precisamos entender aqui é que a gente tem essa técnica de calorimetria associada sempre à questão experimental, ou seja, eu vou medir a variação de quantidade de calor através de um equipamento que pode ser utilizado de forma bastante simplificada e é eficiente, que é o chamado calorímetro, tá? Ó, calorimetria utiliza de um calorímetro. E o que é um calorímetro, né? Calorímetro basicamente é um sistema que vai medir a temperatura de uma reação, né, ou uma variação de estado físico, por exemplo. E este calorímetro é um sistema isolado, tá? E aí vocês vão lembrar talvez da aula passada que isolado é aquele que não perde nem massa nem calor, né? Não perde nem massa nem energia, vamos chamar assim, tá? Se a gente não tem essas perdas, consequentemente tudo que acontece lá dentro se mantém lá dentro. Eu não vou variar nada, tá? E aí, como a gente está falando de um sistema isolado, para que se meça, né, essas variações da quantidade de calor, a gente vai pensar em sistemas que são palpáveis. Um dos exemplos que a gente utilizou na segunda-feira foi a garrafa térmica, tá? E garrafa térmica é um sistema isolado que, inclusive, é usado às vezes na calorimetria. Por quê? Porque é um sistema onde a gente pode fazer algumas misturas e medir a variação de calor sem necessariamente ter perdas. Como que se mede? Através da inserção de um termômetro, tá? Então, quer dizer, é um sistema que a gente consegue, por exemplo, furar lá a tampa da garrafa, inserir um termômetro e fazer as medições. Ah, professor, mas não vai gerar perdas? Vai. Como todo sistema ideal, a gente não vai ter um isolamento perfeito, mas a gente vai ter essas perdas associadas ao mínimo no processo, ou seja, é uma perda que está contabilizada no erro experimental. No ademais, a gente tem, por exemplo, aqui alguns sistemas bem simplificados. Por exemplo, aqui, ó, copos de isopor podem ser calorímetros, tá? 2 copos de isopor encaixados com uma tampa de cortiça, que é rolha, podem ser caracterizados como um calorímetro, tá? Então, calorímetros não são sistemas complexos de serem montados, tanto é que todo laboratório utiliza, de alguma maneira ou outra, um calorímetro. Agora, o que é importante da gente conhecer como propriedade do calorímetro é a sua capacidade calorífica. E o que é a capacidade calorífica de um calorímetro? Capacidade calorífica basicamente é quanto de calor ele consegue preservar, tá? Então, quanto maior a capacidade calorífica, melhor. Né? Quer dizer, quanto maior a capacidade calorífica, significa, né, que mais calor eu vou precisar para produzir um aumento de temperatura, tá? Então, quanto mais capacidade calorífica eu tenho, melhor será o meu sistema, melhor será o isolamento do meu sistema. Mas, claro, isso é só um pincelado do pincelado que vocês têm, porque vocês vão ver isso em aula experimental de Química Geral. Não sei se vocês já fizeram ou não, né? Enfim, como que está regularizado o curso agora para vocês, porque imagino que cada um esteja numa situação aí do curso, né? Mas na aula experimental vocês vão trabalhar com isso e vocês vão aplicar esse processo. Então não se preocupem com o funcionamento, a preparação do calorímetro. Isso aqui é só para vocês entenderem que se eu quiser, por exemplo, medir a variação
de uma reação, a variação de calor de uma reação química, então uma reação de neutralização, ácido clorídrico e hidróxido de sódio, né? Então só para, não sei se vocês devem lembrar, mas não custa representar. Ácido clorídrico e hidróxido de sódio, é uma reação de neutralização. Quanto de calor está envolvido nesse processo? Eu vou fazer os cálculos de quantidade, né, que eu tenho de substância de cada um deles, né, vou fazer a reação acontecer, vou fechar o sistema, esperar entrar em equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Esperar o termômetro atingir uma temperatura estabilizada, né? Senão não adianta eu medir, porque senão eu vou ficar olhando lá, vai ter uma temperatura a cada momento. Como ele vai parar em algum momento, porque ele não vai ficar perdendo calor, porque não é um sistema isolado, então eu tenho uma temperatura e a partir dessa temperatura eu faço a conversão, né, em variação de entalpia. E aí, claro, eu tenho as equações físicas que a gente não vai entrar nesse momento aqui para discutir. Eu já vou mostrar para vocês um exemplo, um exercício de alguns cálculos a partir de reação química. Esse outro sistema aqui talvez seja um sistema um pouquinho mais robusto. E o que eu diria como robusto? Né? Ele é uma bomba calorimétrica. Né? E por que ele é chamado de bomba calorimétrica? Porque a gente pode fazer uma reação ali, por exemplo, de grande liberação de energia que precisa de uma exatidão ou uma precisão maior para as medições de variação de quantidade de calor. E aí aqui eu posso fazer, por exemplo, o estudo de uma reação de combustão. Pensa só, vai fazer uma reação de combustão, né? Vai tacar fogo no papel. Quanto de calor se perde num sistema real? Não dá para fazer num calorímetro desse, né? Num calorímetro simplificado. Então eu vou fazer num sistema que eu chamo de bomba calorimétrica. Eu posso estudar uma reação de combustão através de medições e, claro, aí eu geralmente tenho, né, medições associadas a maior precisão, um sistema externo de agitação, uma câmara, né, de reação que é a bomba, o recipiente é isolado com uma eficiência maior do que o isopor não aguentaria uma reação de combustão e tudo mais. Então, quer dizer, não achem que tudo é feito por um calorímetro simplificado. Ele é utilizado para a gente entender o princípio e para muitos sistemas, mas para outros mais complexos eu preciso deixar o meu sistema mais robusto, tá? Mas, claro, tudo isso num sistema bastante de a gente entender o princípio da coisa. Para a gente tentar entender como que isso se calcula, eu coloquei aqui um exercício com resolução, tá? Ele é do Atkins, então ele já veio resolvido, é um exemplo, né? Só para mostrar para vocês como que a gente aplica todo esse tipo de coisa. Então, vou dedicar menos tempo para isso, porque a gente vai dedicar mais tempo para as tratativas de lei de Hess, que são tratativas até mais interessantes neste momento, né, do que o aspecto experimental teórico, que a gente não consegue ir para o laboratório e mensurar. Então, talvez fique até um pouco meio deslocado aí para a gente discutir nesse momento. Então, ó, fala que o butano é um combustível líquido volátil, utilizado em fogões de acampamento, né? E que a gente quer planejar um acampamento e precisa saber quanto de butano eu tenho que levar. Para saber quanto de butano eu tenho que levar, a pergunta é: qual é a quantidade de butano necessária para ferver 1 litro de água? Ele vai colocar algumas instruções. Calcule a massa de butano necessária para obter por combustão 350 kJ de calor. Então ele já está me dizendo que 350 kJ de calor é o suficiente para aquecer 1 litro de água a partir de 17 graus Celsius até a temperatura de ebulição, né? Nível do mar, 1 atm, ignorando as perdas de calor. Então, quer dizer, é um exercício para a gente desenvolver o cálculo da coisa. Perceba quanto de instrução ele teve que dar para a gente poder focar na reação. Quer dizer, tem outros milhões de fatores que vão afetar o calor associado a um processo químico. Agora, sempre bom lembrar, né, que essas definições de quantidade de calor estão associadas às definições também de caloria, né? Então, se você observar lá, caloria é quanto de calor precisa para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. 100 calorias é a quantidade de calor que eu preciso para aquecer 100 gramas de água em 1 grau Celsius, né? Então, quer dizer, vai aumentando a massa, vai aumentando a quantidade de calor. Propriedade extensiva, tá? E isso, obviamente, pela conversão, se extrapola para a unidade no SI, que é o quilojoule. Que é o joule, né? Não o quilojoule. O quilojoule é uma derivação, tá?
Bom, vamos lá então. Eu tenho aqui a reação, que é o butano, já está balanceada. A equação é butano sob condições de oxigênio, formando CO2 e água com uma variação de entalpia de menos 5.756 kJ. É a equação termoquímica. Tá? Olha só a quantidade de calor liberada. Mas também eu estou falando de 13 mols de oxigênio formando 8 mols de CO2 que formam e também 10 mols de água, tá? Então olha a quantidade de calor liberado. Vamos observar. Como ele sugere que a gente resolva? Por que eu coloquei com a resolução? Para a gente não precisar dedicar tempo com essa parte que é mais prática do que teórica, e também porque tem as imagens aqui que talvez ajudem, né, a gente a interpretar a coisa. Primeira coisa que ele ensina para a gente é a relação entre a variação de entalpia e a quantidade de moléculas de combustível a partir da equação termoquímica. Então, quer dizer, para liberar 5.756 kJ, eu estou falando da combustão de 2 mols de butano. Tá? Isso já veio pela equação balanceada. Tá? Beleza. Agora, né, então, ó, relação, tá? Relação quantidade de calor a partir daquele número de mols, né, quantidade de substância. Agora, ele sugere que a gente faça a conversão do calor liberado necessário em mols de moléculas de combustível. Então, quantos mols eu tenho, tá, de butano, sabendo que para 5.756 kJ eu tenho 2 mols de butano. Isso aqui que ele está fazendo é o que ele chama de fator de conversão. Quem não está acostumado a usar fator de conversão, usa regra de 3. Tá? São duas formas de pensar a mesma coisa. Cada um vai pela que está mais confortável. Então, 5.756 kJ é o calor liberado pela combustão de 2 mols de C4H10. Eu preciso, segundo o meu enunciado, de 350 kJ de calor. Né? Então, quer dizer, eu preciso de 350 kJ. X. Tá? Quanto é isso? 0,122 mols de butano. Tá? Então ele já achou a quantidade de mols que eu preciso daquele reagente específico para fazer a combustão. Observe, gás butano, combustão do gás butano libera essa quantidade de calor. Se eu for falar de qualquer outra combustão, é outra quantidade de calor, porque é outra molécula. Então não é reação de combustão que vai sempre ter a mesma quantidade de calor liberado. Tá? Beleza. Agora, ele dá uma relação de fórmula, de novo, não precisa decorar a fórmula, tá? Se não sabe a fórmula, faz por regra de 3 também, tá? Nem tudo dá para fazer, obviamente, por regra de 3, mas boa parte dos raciocínios dá para se seguir através da regra de 3. Como é que a gente consegue relacionar isso aqui? É sabendo quanto de massa especificamente isso corresponde, que é a conversão lá da Química Geral 1, né? Vocês fazem de conversão estequiométrica, que é 58,12 58,12 gramas de butano representa 1 mol dessa substância. Essa quantidade X ali, 0,1... Opa, não, é errado, é do outro lado. (0,122 mol de butano vai ser referente a quantos gramas? Y. E o Y nosso aqui, 7,07 gramas, tá? Então, ó, 7,07 gramas, 0,07 gramas de butano. Então, atendeu para nós a quantidade de butano necessária para ferver 1 litro de água. Eu poderia complementar esse exercício se fosse uma outra situação. Se fosse, por exemplo, um líquido,
eu posso pesar um líquido, tá? Totalmente viável pesar um líquido, mas eu posso também falar em volume. E aí eu precisaria de qual informação? Densidade, tá? Então, se eu soubesse a densidade, eu poderia falar de quanto de volume desse líquido puro eu precisaria para efetuar a reação de combustão e ter aquela quantidade específica de energia, tá? E aí, claro, ele faz uma relação aqui, né, até com imagenzinhas de quantidade de calor, massa, para a gente saber qual é a massa final, né, representada aqui, tá? Como eu disse para vocês, né, é só para a gente passar e entender como que esse processo acontece, como é que é medido, como é que é transformado, mas isso é mais enfoque das aulas experimentais, então vai fazer muito mais sentido para vocês lá. Mas por enquanto, por essa forma mesmo que simplificada, tem alguma dúvida? Algo ficou no ar? Alguma coisa que vocês queiram saber? Ou algo não ficou bem explicado? Não? Bom, qualquer coisa, de novo, né? Vocês podem voltar. Mas para nós aqui, talvez seja a forma mais clara, né, de apresentar esses conceitos de termoquímica, é apresentar a lei de Hess, né? O que a lei de Hess basicamente vai dizer para a gente, né? Que, de novo, a representação é de equações termoquímicas que são funções de estado, ou seja, que importa para nós apenas o processo, o ponto inicial e o ponto final, apenas reagentes e produtos, né? E a lei de Hess vai ser uma maneira bastante útil da gente calcular essa variação de energia de processos que a gente não consegue medir diretamente. Então tem alguns processos que, se a gente olhar do início ao fim, a gente fala, nossa, como é que eu vou fazer essa transformação? Eu não consigo, mas eu consigo medir a quantidade de calor de um processo e de outro. Então, esse um processo e este outro se somam, formando então essa representação, né, de lei de Hess, que a gente vai aprender a combinar, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Então, observe o seguinte, a gente falou lá no começo, né, que a gente tem variações de entalpia para processos físicos também. Então, aqui a gente tem, né, água líquida para água no estado gasoso, uma variação de entalpia positiva de 44 kJ por mol. Então a gente tem 44 kJ por mol, e aqui como é 1 para 1, ou por mol de água líquida que se forma em água no estado gasoso, ou por mol de água no estado gasoso formada, tá? Tanto faz. Olha que interessante, né? Representa para nós a temperatura. Embora a gente não vá fazer um tratamento direto, mas é sempre importante representar. Claro, as temperaturas são distintas, né, em cada um desses processos. Beleza. Aí a gente vai falar o seguinte. Nesse processo aqui, eu posso falar tanto da reação direta quanto inversa. No processo inverso, eu vou liberar a quantidade de calor. Então, quer dizer, aqui, ó, água líquida para o estado gasoso, eu coloco no fogão, né? Coloco lá no fogão e vou aquecer. Vou fornecer pelo menos 44 kJ para cada mol de água. E eu vou transformar o estado físico da água. No processo inverso, eu vou fazer o contrário. Eu preciso resfriar. Então, eu vou liberar calor do processo. Tá? Então, consequentemente, eu preciso fazer com que o processo perca, né, esse calor. Então, quando eu tenho outra situação, que é a situação de fusão, eu tenho aqui água no estado sólido, água no estado líquido e essa variação de entalpia, né, de 6,01 kJ por mol. Observe, né, que é muito menor. E isso num diagrama de transformação de fase, não sei se vocês vão lembrar, né, aquele diagrama que faz isso aqui, mostra para nós que a variação de entalpia neste processo inicial é muito menor do que neste processo aqui. Porque lembra lá das fases condensadas que a gente discutiu? As fases condensadas são fases que, por mais que se desorganizem, isso a gente vai falar muito no processo de entropia, não de entalpia, mas de entropia, mesmo que se desorganizem, ainda tem suas limitações. Agora, aqui, a gente está passando para um máximo grau de liberdade, né,
dentro aí dos 3 estados físicos que a gente discute. Então, este maior grau de liberdade aqui nos permite ou não permite, né, que a gente o faça com uma pequena quantidade de calor. A gente já precisa de uma quantidade de calor maior. Mas isso é só para citar que existe. Olha aqui, ó. Para as reações químicas, a gente tem as reações de formação. Vamos imaginar o seguinte. A hidrogênio, gás hidrogênio com meio mol de água formando água no estado gasoso. Menos 242 kJ, ou kJ por mol, se eu fosse falar do hidrogênio ou da água. Mas vamos deixar tudo no kJ para não gerar confusão. Olha aqui, ó. Este processo é comparável a este processo aqui. Por quê? Porque uma representação é o processo direto, outra representação é o processo inverso. Tá? Então, quer dizer, as propriedades que a gente comentou estão representadas aqui. Tá? Ótimo. Né? Quer dizer, um deles é a formação da água, outro é a decomposição da água. Uma eu preciso fazer com que ele perca calor, então ele vai perder calor dentro das condições. Outra eu preciso fazer com que ele receba o calor, uma certa quantidade de calor externo. Tá. Agora, nessa situação aqui, o que aconteceu? Eu dupliquei todos os coeficientes. Não vou deixar isso aqui porque vai parecer que é zero, né? Ó, 2, que é 1, e 2. Eu dupliquei. Se eu dupliquei, o que aconteceu? Eu dupliquei ou dobrei, né, a quantidade de calor, porque agora eu aumentei a quantidade. Lembra? Propriedade extensiva. Se é uma propriedade extensiva, né, então vamos recordar aqui. Se é uma propriedade extensiva, eu aumento a quantidade de reagente, aumento a quantidade de produto, eu aumento a quantidade de calor envolvida, liberada ou absorvida, né? Afinal, senão seria fácil, né? Eu falo a quantidade de calor para 1 mol e uso 10 mols. E daí eu uso aquela pequena quantidade de calor e quero que a reação aconteça. Não é assim. Eu preciso fornecer o proporcional para 10 mols, tá? Agora, de tudo isso, né, que a gente já comentou, esses processos a gente já discutiu um pouco, este aqui é um outro processo. É gás hidrogênio com meio mol de água, de oxigênio, formando água, só que agora no estado líquido, ou na fase líquida. Tá? Ó, líquido. Tá? E aí eu pergunto, né, qual é a diferenciação? Toda, né? Porque agora, ó, a quantidade de calor é diferente desta aqui. Perceberam? A água no estado gasoso libera 242 kJ, a água no estado líquido libera 286 kJ, porque aí eu associei a outro processo, a formação de água no estado líquido. Então, olha só, eu vou reescrever duas equações aqui com vocês, essas duas que a gente está discutindo aqui. A primeira delas, água no estado gasoso, meio mol de oxigênio no estado gasoso, formando água no estado gasoso também. Variação de entalpia, menos 242 kJ. E eu vou reescrever essa de baixo. Mistura de gás hidrogênio, meio mol de O2 gasoso, formando água no estado líquido. Variação da entalpia, menos 286 kJ. Beleza. Vocês já viram que são processos diferentes. Minha sugestão é, numerem as reações. Porque daqui a pouco vai começar a ficar com mais informação, ficar confuso. Beleza. Numerei. O que eu vou falar para vocês? Dá para eu saber a que se refere essa diferenciação aqui? Dá. E eu vou tentar descobrir de alguma forma. Como que eu posso fazer isso? Bom, se eu
relacionar essas duas reações aqui, uma com a outra, eu simplesmente vou ter formação de dois produtos distintos, tá? Quando eu tiver a formação de dois produtos distintos, não vai me dar informação nenhuma, porque eu quero saber a que se refere essa variação de calor, que eu já sei, né, que olhando a equação é decorrente de a transformação, estado gasoso para o estado líquido ou do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, o que eu posso fazer? Aí a gente vai usar alguma daquelas ferramentas, ou que a gente tem uma propriedade extensiva, que eu duplico a reação, duplica a quantidade de calor, ou que eu invertendo a reação, eu estou falando do processo inverso, etc, etc, etc. Eu vou, claro, eu vou induzir um pouco, né, o raciocínio de vocês, mas isso depois vai fazendo sentido conforme a gente for fazendo os exercícios. Se eu inverter essa equação 2 aqui, eu tenho que a água no estado líquido, se decomposta em hidrogênio gasoso e meio mol de oxigênio gasoso, vai ter uma variação de entalpia não mais exotérmica, porque ó, esse processo exotérmico era para formar água líquida. Se eu quiser que a água líquida se decomponha, eu tenho agora um processo endotérmico, mas o valor é o mesmo. Eu não mudei nada, não mudei estequiometria, não mudei reagentes, não mudei produto, só inverti. Beleza. E aí a gente vai fazer meio que um jogo matemático da coisa, tá? O que seria o jogo matemático? Né? Ó, vou chamar essa aqui de 2A. Se eu somar as reações, as equações 1 e 2A, eu vou somar. Tudo isso faz sentido nos diagramas, tá? Se a gente quiser interpretar, mas eu vou mostrar para vocês o tratamento primeiro, que é o mais importante que a gente precisa aqui. Se eu somar, o que eu vou ter? Vou colocar tudo que a gente tem. Vai ficar super poluído aqui, mas vocês já vão entender por quê. Hidrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso, vindo como reagente lá de cima. Aqui embaixo, quem que é reagente? Água líquida. Mais água líquida. Tudo isso é reagente, tá? Formando quem? Aqui o reagente é a água do estado gasoso. E aqui embaixo é hidrogênio gasoso mais meio mol de O2 gasoso, tá? Beleza. Fiz isso. Para que eu fiz isso? Para entender quanto de calor está envolvido nessas transformações resultantes. Ah, professor, mas que reação maluca é essa? Hidrogênio mais oxigênio mais água, formando água mais hidrogênio mais oxigênio. Aí a gente vai para uma segunda etapa, que é fazer as simplificações. O que seriam as simplificações? Observem comigo. Vou usar um marca-texto. Outra cor, né? Vai ficar igual. Isso. Hidrogênio gasoso forma hidrogênio gasoso. Isso é uma reação? Sim ou não? Não, professor. Não, né? Porque na verdade é a mesma coisa, né? Ele formando ele mesmo, então não forma. Simplesmente é ele. Então eu posso simplificar, tá? Oxigênio gasoso e oxigênio gasoso também não é reação, né? É a mesma coisa. Então eu posso simplificar. Beleza? Olha só. Quem sobrou, né? O que resultou aqui para nós? Agora eu vou colocar tudo em letra preta para dizer que é a equação final. Água no estado líquido formando água no estado gasoso. Isso não tem como simplificar, porque é uma transformação. Ah, mas não é uma reação química. Mas é uma transformação que envolve uma variação de entalpia. Tá, mas como é que eu vou saber que variação de entalpia é essa? Ora, o que eu fiz com as reações? Somei. Então eu vou somar as entalpias.
Qual é a entalpia do primeiro processo? Menos 242 kilojoules. Qual é a entalpia do segundo processo? Eu usei a reação invertida, ó. Então é mais 286 kJ. Quanto dá isso? Mais 44 kJ. Ou seja, a variação de entalpia para a transformação do estado líquido para o estado gasoso é mais 44 kJ. Exatamente o que eu tinha colocado aqui no começo como primeiro exemplo. Tá? Ou seja, a gente pode conhecer a variação de entalpia de alguns processos através de outras reações ou outras transformações. Tá? Em momento nenhum eu inventei essas reações, eu simplesmente peguei os dados e fiz um tratamento mais matemático, né, do que químico nesse momento. Ah, professor, toda vez eu preciso fazer somatório e deixá-la gigante? Não, isso é uma forma de detalhar. Existe uma forma de simplificar? Existe, mas aí a gente vai para o exercício e fica mais tranquilo. Eu vou montar com vocês o exercício. Se os outros não der tempo de fazer, né, vocês vão fazer, eu deixo para vocês fazerem em casa, né, que daí são outras possibilidades, mas vocês vão ver que entalpia e lei de Hess só se aprende fazendo exercício, tá? Não vou enganar vocês dizendo que não é assim, porque é, tá? Então vamos lá. Eu vou tentar resolver, acho que dá tempo da gente resolver esse aqui, e aí, claro, né, vocês tentam os outros e a gente pode tirar as dúvidas na próxima aula. Eu posso gravar a resolução se vocês quiserem. Aí vocês têm que me dar um feedback aí de como está a situação. Usando a lei de Hess para determinar a variação da energia da reação não balanceada abaixo, né, utilize a lei de Hess. Então, essa é a reação. Ele já disse, olha, foi gentil o exercício. A reação não está balanceada. Então, vamos balancear. O que é mais direto? Carbono, grafite sólido, mais hidrogênio gasoso, formando C2H6. Tá? Para balancear, 2 carbonos, 2 na frente, 6 hidrogênios, 3 na frente, porque é o H2. Beleza. Tá? Opa, aqui. Gasoso. Certo? Então, isso é a reação que eu preciso saber quanto consome ou quanto libera de calor, não tem essa informação ainda, para a reação, né, balanceada agora. Então, vamos lá. Vamos localizar. Carbono, grafite sólido. Onde eu tenho? Então, vamos fazer como se fosse trabalhinho de formiga. Localizar onde eu tenho tudo isso. Carbono, grafite sólido. Está aqui. Tá? Então eu tenho uma reação que tem ele. Hidrogênio gasoso. Aonde eu tenho hidrogênio gasoso? Vamos olhar. Aqui. Hidrogênio gasoso. Porque não está no mesmo balanceamento. Calma. A gente já vai tentar achar uma solução para isso. Onde eu tenho a molécula C2H6 ou etano, né? Aqui. Beleza. Ah, mas então o exercício foi até bonzinho, deu tudo pra gente em cada um em uma reação. Pode até ter sido, tá? Mas, ao mesmo tempo, ó, todos eles estão como reagentes. Ajuda a gente? Não, porque eu quero 2 desses como reagentes, este como produto. O que eu vou fazer? Eu vou tentar organizar de forma que eles já fiquem assim, os reagentes e os produtos. Professor, mas está cheio de outras coisas aqui que não interessa para a gente. Então a gente vai ver se essas reações são úteis para nós ou não. Percebam, a gente vai dificultando o exercício, porque aqui ele está dando, né, quais são as reações importantes. Daqui a pouco não começa a dar. Daqui a pouco tem uma lista de reações. Pode ter reação sobrando, pode ter reação faltando. Tá? Então, o que vai acontecer? Vamos colocar na ordem. Carbono, grafite. Aqui o carbono grafite está com essa equação química. O que está faltando? Ele já está como reagente. Só que aqui, ó, eu tenho... Deixa eu ver se eu estou na cor do carbono grafite. Não. Aqui eu tenho 2 mols reagindo. Aqui eu tenho 1 mol. Então, o que eu preciso fazer com esta equação aqui? Multiplicar por 2. E aí eu terei
2 carbonos grafite sólido, mais 2, né, multiplica a equação inteira, oxigênio gasoso, formando 2 CO2 gasoso. Tá? Então, eu multipliquei a equação inteira para 2 para que fique igual, né, este termo com o termo aqui do início. Beleza. Vamos no hidrogênio. Gás hidrogênio. Ó, ele também já está como reagente. Só que aqui eu tenho 3 hidrogênios. Aqui eu tenho 1 hidrogênio. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar por 3. Não que eu precise fazer só uma coisa, tá, com a equação. Mas aqui, como é o primeiro exercício, ele está dando para a gente uma forma da gente entender mais diretamente o processo. Se eu multiplico por 3, eu tenho 3 hidrogênios gasosos. Não são 3 moléculas, né? 3 mols, mas vamos simplificar aqui para não ficar muito termo junto. 3 meios de O2 gasoso, né? Porque ali eu tinha 1 meio, agora eu tenho 3 meios. Professor, se eu colocar 1,5 está errado? Não. Tá? É como você se sentir mais confortável. Formando 3 mols de água líquida. E o último processo aqui é o etano, C2H6. Só que aqui ele está na proporção estequiométrica correta, no coeficiente estequiométrico correto, então 1 e 1. Só que ele não está no lugar correto. Aqui ele é produto, onde eu quero saber, e aqui ele é reagente. Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou inverter. Tá? Quando eu inverter, o que vai acontecer? Eu tenho o que era produto vira reagente, 2CO2 gasoso, mais 3 águas no estado líquido, formando agora o que era reagente vira produto, C2H6 gasoso, mais 7 meios de O2. Olha ele aqui no lugar certo. O que faltou eu fazer? Faltou eu variar, eu calcular, na verdade, as novas variações de entalpia. Porque lembra que a gente falou? As propriedades mudam conforme a reação muda. Ou seja, a função de estado, nesse caso a entalpia, muda conforme a reação muda. O que vai acontecer aqui? Eu não dupliquei, então a variação de entalpia aqui será igual a 2 vezes menos 393,5. Quilojoule. Nessa de baixo, que é a reação do hidrogênio, aqui ó, a primeira, eu não tripliquei, então meu novo valor de entalpia vai ser igual a 3 vezes menos 285,8 quilojoules. E na de baixo, eu inverti. Quando eu inverto, lembra? O processo, como é representado, ele tem uma liberação de calor, então o processo inverso tem uma absorção de calor. Ou, se fosse absorção aqui, o inverso seria liberação. Então, o novo ΔH agora é o mesmo valor, porque eu não multipliquei, mas ele é positivo. Então, é 1.559,7 quilojoules de calor absorvido. Por que eu vou fazer? Tem que fazer esses novos valores, né? Deixa eu diminuir um pouco, porque às vezes eu tenho letrão, às vezes sempre, né? Aqui. Por que eu tenho que fazer esses novos valores? Porque eu quero chegar nessa equação inicial aqui, cujas proporções estequiométricas agora foram modificadas das informações que eu tinha. Então, esses eram os dados. Agora eu tratei os dados. O que daria para fazer? Como eu fiz com vocês aqui, somar tudo e ir cancelando, mas tem uma forma mais simples, que é fazer a soma direta depois de tudo, absolutamente tudo, tratado. Você já deve ter percebido que é fácil se confundir nessas equações, tá? Então, minha sugestão é, façam da forma mais detalhada possível. E isso não é um conselho ao Léo, tá? Porque vai complicando, vocês vão ficando confiantes na coisa. Falando, então eu vou fazer de cabeça aqui.
fácil se perder, chegar a um processo exotérmico que é endotérmico. Então, faça super detalhado. Professor, eu gasto 2 páginas, não tem problema. Faz detalhado, tá? Importante é você entender como é que você chegou àquele resultado. Beleza, ó, eu vou somar. Por que eu vou somar? Porque agora eu coloquei tudo no lugar certo. Só que como eu vou somar, tem algumas coisas que já podem ser canceladas. Então eu vou cancelar aqui com o marca-texto. Ó, oxigênio gasoso como reagente, eu tenho 2. Oxigênio gasoso como produto, eu tenho 7,5. Quanto é 7,5? 7,5 é 3,5, não é? Vou colocar aqui uma... Opa, vamos mudar a cor, senão vai misturar muita coisa. 3,5. Tá? Uma coisa. Quanto é 3 meios? 1,5. Então, eu tenho como reagente 2 mols de oxigênio mais 1,5 mols de oxigênio. E eu tenho como produto 3,5 mols de oxigênio. Então, ó, eu reagi 3,5 mols de oxigênio para formar 3,5 mols de oxigênio. De novo, isso é uma reação? Não, tá? Porque reagir uma coisa que formou a mesma coisa. Então, nem reagir, né? É ele e ele mesmo. Então, isso aqui cancela. Cor. CO2 gasoso. Eu tenho 2 mols de CO2 gasoso reagentes, 2 mols de CO2 gasoso produto. Isso é a reação? Não. Tá? Então, cancela. E água no estado líquido. Eu tenho 3 mols de água no estado líquido, formando 3 mols de água no estado líquido. Isso é reação? Não. Então, cancela. O que sobrou? Exatamente a nossa reação, tá? Que é 2 carbono sólido mais 3 hidrogênio gasoso, formando C2H6 gasoso. Olha lá, ó. Não é a reação que a gente tinha no começo? Que a gente balanceou e quer descobrir quanto de calor está envolvido? O que nós fizemos com as 3 reações? Somamos. Então, nós vamos somar os 3 valores de entalpia. ΔH verde mais ΔH vermelho mais ΔH azul. Não fiz uma colinha aqui para saber quanto que dá. Deixa eu ver, não anotei aqui. Então, vou deixar para vocês fazerem essa matemática aqui para descobrir quanto vale, né, o valor de ΔH desse processo. Gente, isso aqui é tipo um exercício de matemática. Vocês só vão entender fazendo, tá? Aqui eu fiz um detalhado, né? Como sempre a aula vai ficar lá à disposição, mas vocês só vão entender quando vocês fizerem. Pode ter ficado alguma coisa confusa, então eu vou deixar aqui, não vai dar tempo da gente fazer com detalhes esses exercícios, mas eu vou deixar o exercício seguinte, que é essa proposta aqui, eu já coloco em PDF e deixo para vocês, mas aqui está no vídeo também, quem quiser pegar do vídeo. E este outro exercício que tem o mesmo princípio, tá? Que é com um texto aqui de explicação, mas é para a gente calcular os valores de entalpia. Observação importante, aqui, como é primeiro contato com esse assunto com maiores detalhes, a gente está trabalhando com as reações já dizendo, vocês precisam dessas reações. Para trabalhar futuramente, a gente vai trabalhar com tabelas, quer dizer, todas essas reações estão juntas, você escolhe quais você vai usar. Professor, mas eu escolhi diferente do meu colega. Se no final da soma der exatamente a reação que você precisa, não pode sobrar ninguém. Se sobrar, a reação é diferente. Se der exatamente a mesma reação que você precisa, tudo bem. Alguém foi por um processo mais longo, alguém foi por um processo mais curto. Mas, afinal, entalpia é uma função de estado. Só importa o estado inicial e final, não importa o caminho. Tá? Então, por isso que vocês podem usar caminhos diferentes e chegar no mesmo resultado, no mesmo raciocínio.
tá? Não vou atropelar, depois na próxima aula ou no vídeo eu complemento com a questão de entalpia de formação, porque eu acho que é bastante informação para uma aula, não tem por que ficar esgotando vocês. Mais importante que isso, alguma dúvida? Claro, como eu disse, dúvidas surgirão com os exercícios, mas aqui, nesse momento, alguma dúvida que vocês já queiram esclarecer? Acho que ainda não, professor. Ainda não? Tá, então, de qualquer forma, meu conselho, sugestão ou qualquer forma que vocês queiram interpretar é refaçam os exercícios aqui, né, os propostos, e eu vou deixar, claro, uma lista, e aí não num grau de complexidade, mas com menos dados explícitos, para vocês localizarem os dados. Só vão achar dúvidas fazendo, e o bom é que vocês tenham dúvidas, para a gente poder discuti-las, tá bom? Perceberam, né, que é mais um jogo matemático, então parece aquele joguinho de lógica, né? Você vai fazendo, você pega a manha do negócio, tá? Pessoal, deixa eu só trocar aqui, eu esqueço que eu tô sem câmera, eu ia desabilitar ia habilitar para ver vocês, mas para vocês me verem, mas hoje não dá. Ver aqui, descompartilhei. Se não tem nenhuma dúvida mais, então por hoje é isso, tá? Mas sempre naquela história, né? Estudem para ter dúvidas, para tirarem as dúvidas. Estou à disposição de vocês pelos canais de sempre. Tá? Então, fiquem tranquilos, seja por questão de prova e tal, não sei o que, tudo é recuperável. Tá? Então, não pensar, já perdi, já não sei o que, não tem nada disso. Tá? Sempre dá tempo. Tá? O importante é sempre estar por dentro do que está acontecendo. Vai ficar difícil no começo? Vai, mas depois a coisa vai ficando mais clara. A gente só clareia as ideias tentando fazer o que parece ser difícil. Tá bom? Bom, se não tem nenhuma dúvida, então boa sexta-feira, bom final de semana para vocês, né? E nos vemos aí na semana que vem, tá? Até na terça-feira, na segunda-feira no encontro assíncrono, e eu vou disponibilizar esses exercícios aí para vocês também até segunda-feira para vocês terem aí a resolução deles, tá bom? Então é isso. Boa noite. Boa noite.